Hi everyone, professor Vinícius com vocês novamente. A nossa aula dos nonos anos hoje é sobre organização linguística e paralinguística. Isso tem a ver com aquela primeira habilidade que a gente trabalhou sobre compreensão textual ainda, tá? Na verdade, a gente vai começar, como diz o ditado, a dar nome aos bois, tá? Vamos explicar isso a partir de uma charge. A gente tem uma charge aqui, eu vou elencar alguns elementos agora para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Muito bem, na charge a gente tem esse elemento verbal, né? O código de escrita que a gente tem, as palavras. A gente considera aquele balãozinho que está selecionado ali um elemento verbal, portanto, a gente chama de... Ele faz parte dos elementos linguísticos que estão presentes nessa charge, tá? Então, a gente vai começar a separar as coisas. Nesse balão, então, dentro dessa charge, eu tenho ali um elemento linguístico, verbal. Então, tudo que é verbal é elemento linguístico. Agora, aqui, está selecionado uma parte gráfica, desenhada, uma ilustração. Então, ali, a gente tem um elemento não verbal, um elemento gráfico. Portanto, a gente chama esse elemento de elemento paralinguístico, ok? Então, elementos linguísticos são elementos verbais, escritos, e elementos paralinguísticos são elementos gráficos, ilustrações, desenhos. E, nesse caso, a gente precisa dos dois elementos para ter o sentido completo daquele texto. Pode passar. Para entender o todo daquele texto, a gente precisa fazer uma leitura desses dois elementos. Vamos interpretar, então, essa charge. Um elemento, uma coisa que a gente precisa fazer em cima dessa charge é inferir, entender, captar essa informação que está implícita, está escondida dentro do texto, tá? Tem uma referência ali a palavrinha Google, né, que se refere a um site de busca. Então, a gente tem um contexto, um cenário que lembra a sala de aula, a professora, provavelmente, e um aluno olhando para trás na mesa da colega. Então, quando ela fala no Googling, please, o Googling ali, ela fez uma junção, né, entre a palavra Google mais esse sufixo aqui que a gente chama de... o ing é um sufixo da língua inglesa. Então, ela criou um verbo ali, né? Ela falou sem buscar informações, sem pesquisar, sem olhar na prova do outro. Ela cria essa palavra para fazer esse jogo aí com a gente. A gente tem que captar essa informação, então, essa referência que está implícita dentro do texto, tá? Que ela se refere ao Google, tá? Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma outra, aqui no caso uma tirinha agora, né? Uma comic strip. O Garfield, então, diz assim no primeiro quadrinho: I have built a perfect scale model replica of the Parthenon. Ou seja, eu construí uma réplica perfeita em escala real do Parthenon. No segundo quadrinho, it took days. Levou dias. E no último quadrinho, probably shouldn't have made it out of chocolate. Provavelmente não deveria ter feito isso de chocolate. Novamente, na tirinha, a gente tem ali os elementos gráficos, as ilustrações, que a gente chama de elementos paralinguísticos, reforçando essa ideia. E os balões de falas do Garfield, que se referem aos elementos linguísticos. Então, o nosso objetivo agora é guardar que os elementos linguísticos são os elementos verbais e os elementos paralinguísticos são ilustrações, desenhos. A gente precisa saber o que é um e o que é outro, distinguir os dois, tá? Se a gente entendeu a diferença entre os dois, a gente atingiu esse objetivo. Agora, eu quero usar essa tirinha para chamar a atenção de vocês para uma outra coisa que é importante, que a gente precisa, pelo menos, comentar agora, tá? Eu circulei na tirinha 3 verbos, tá? Que estão conjugados no passado. O verbo built, took e made. Os 3 estão conjugados na sua forma no passado. Por favor. De forma resumida, para se colocar um verbo no passado, falar que eu fiz alguma coisa no passado, você fez alguma coisa no passado,
na língua inglesa, de forma geral, a gente tem essa divisão de verbos regulares e irregulares na língua inglesa. Começando pelos verbos regulares, de uma forma, em linhas gerais, os verbos regulares, eles, se a gente colocar as letras ED depois do verbo, a gente coloca eles na sua forma do passado. Eu coloquei 3 exemplos rápidos. Walked, talked e played. Repara que a única alteração que eu fiz nos verbos foi colocar a letra ED. Então, o verbo que é caminhar, ele se torna caminhou, né? Conversar, conversou, conversaram. Brincar, jogou, jogaram, brincaram. Quando eu coloco o ED no final. Pode passar, por favor. E agora, para encerrar, aqui tá os 3 verbos que estavam presentes na tirinha do Garfield. São 3 verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não podem ser acrescidos do ED no final para serem conjugados no passado. Eles têm uma forma própria para isso. A gente vai aprender isso memorizando mesmo, tá? Mas a gente precisa comentar um pouquinho sobre eles. Então aqui, a gente pode ver que o verbo construir, build, ele se torna built no passado. A gente precisa se atentar também que existem 2 formas de passado no inglês, o passado simples e o particípio, tá? E a gente precisa começar a conhecer, a ter contato um pouco mais com essas formas do passado, principalmente o particípio, que é quando eu falo que algo foi feito, né? As terminações geralmente são ado, feito, tanto que o verbo make, que é fazer, ele é traduzido como, ele é colocado como made, de feito, né? Quem nunca ouviu uma coisa escrito made in China, por exemplo, feito na China, é um exemplo da aplicação desse verbo, ok? Então aqui tá os 3 exemplos desse verbo. Eu vou encerrando a nossa aula por hoje aqui. That's it. See you.